Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Eu me chamo Adriano Almeida e você está no canal Pitar Teologia, na série Batismo no Espírito Santo. Meus queridos, nós hoje estamos iniciando aí mais um vídeo dessa série maravilhosa, que eu sei que tem abençoado muitas vidas, alcançado vidas, despertado pessoas a buscar batismo no Espírito Santo e dando um entendimento mais bíblico-teológico sobre esse assunto. Eu quero conversar hoje com você alguma coisa sobre os benefícios do batismo no Espírito Santo. Eu quero conversar com você sobre quais são os benefícios que a pessoa que é batizada no Espírito Santo tem. Primeiramente, vamos voltar a entender o que é batismo no Espírito Santo de forma bem simples, bem clara. Eu estou sendo muito direto nesse assunto, nesses vídeos. Eu estou sendo muito prático, o mais prático possível nesses vídeos, porque nosso objetivo aqui é ajudar você a você ter um melhor entendimento do que é o batismo no Espírito Santo, a importância dele, como você deve buscar batismo no Espírito Santo, que é um vídeo que nós iremos fazer mais adiante, ok? Então, quais são os benefícios do batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, eu quero destacar que o batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural na qual o próprio Senhor Jesus ele imerge o crente na dimensão do poder e presença sobrenaturais do Espírito Santo. Então a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela é imergida, a pessoa é imersa na plenitude do Espírito Santo. Nós somos cheios, completamente cheios. É o domínio do Espírito Santo. É um enchimento completo do Espírito Santo na vida dos servos de Deus. Nós até chegamos a transbordar de tão cheio que somos no batismo do Espírito Santo. E isso vai nos dar um alcance espiritual, uma maior sensibilidade espiritual, um maior contato com o espiritual. Nós nos tornaremos testemunhas de Jesus mais eficazes e para isso receberemos poder que advém pelo batismo no Espírito Santo. Meus queridos irmãos, em primeiro lugar eu quero destacar, eu tenho muita coisa para destacar aqui para vocês, mas eu não vou ter tempo de destacar tudo aqui no vídeo, porque eu vejo pelos gráficos que o YouTube me manda que nem todas as pessoas elas vejam o vídeo até o final. Então o vídeo não ficar muito longo, eu vou dizer apenas aqui algumas que eu considero extremamente importantes, mas saiba que existem muitas outras. E para isso você pode estudar, anote aí Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, Atos capítulo 10, Atos capítulo 3 também, Atos capítulo 19. Você pode estar estudando esse texto, você pode estar estudando primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, capítulo 13, capítulo 14 e Romanos capítulo 8. Estuda esses textos e você vai ver que coisa extraordinária. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui para você o falar em línguas. O falar em línguas nós já estudamos, nós já vimos que é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Mas existem muitas outras evidências do batismo no Espírito Santo na vida do crente. Mas a primeira é como eu detecto que eu sou batizado no Espírito Santo, que eu fui batizado, que eu estou sendo batizado no Espírito Santo. Meus irmãos, estou falando isso com conhecimento de causa. Eu sou batizado no Espírito Santo. E a primeira coisa que acontece quando nós somos completamente cheios do Espírito Santo é falar em outras línguas, é falar em línguas estranhas. Meus queridos, antes de eu ser batizado no Espírito Santo, eu sentia a presença do Espírito Santo, eu sentia a alegria de Deus na minha vida, eu sentia a vontade de pregar, a vontade de evangelizar. Tanto é que eu, no começo da minha vida cristã, ainda novo manifesto da fé, eu organizei um grupo de evangelismo com jovens, onde nós evangelizamos a área onde moramos e até mesmo ganhamos almas para Jesus nesse evangelismo. Pessoas foram edificadas,
nós visitamos crentes, visitamos pessoas que não eram crentes. Jesus abriu as portas para nós só jovens, sem experiência praticamente nenhuma no que diz respeito à evangelização. E nós evangelizamos e não tinha ninguém nesse grupo batizado no Espírito Santo, mas nós sentíamos a alegria de Deus, nós conseguíamos explicar a palavra de Deus para as pessoas, nós conseguíamos compreender a palavra de Deus. Só que eu estou dizendo para você que eu sou batizado. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, isso deu uma ampliada. Eu consegui compreender melhor, eu consegui entender melhor, eu consegui ter mais sensibilidade espiritual. Eu consegui sentir melhor o ambiente espiritual onde eu estava. Eu compreendi melhor o valor da oração, o valor do jejum, o valor devocional, o valor de eu ter uma vida estreita no que diz respeito à intimidade e relacionamento com Deus. Eu aprendi que tempo de oração não se determina por exemplo, eu vou mecanicamente, de forma mecânica. A oração tem que ser espontânea, o jejum tem que ser espontâneo. Você deve renunciar coisas, deixar coisas para você obter Jesus, para você obter Cristo. Então, a primeira coisa que foi manifestada na minha vida, eu fui baseado no Espírito Santo em casa, em um domingo, e quando eu cheguei do culto, eu fui dobrar meus joelhos, fui orar e disse para Jesus que eu só saía daquele lugar de oração, que eu só ia terminar minha oração quando eu fosse batizado no Espírito Santo. Então, primeira coisa, falar em línguas. Por que o falar em línguas é um benefício? Nós já explicamos aqui. Quando você fala em línguas, você é edificado espiritualmente. Quando você fala em língua, você magnifica a Deus, adora a Deus, louva a Deus em mistérios. Segundo Atos, capítulo 12, versículos 1 a 4. Você pode ver isso, você pode ver isso também que eu estou falando em 1 Coríntios, capítulo 14. Nós, quando falamos em línguas, nós também podemos ser usados com um dom de variedade de línguas que nem todo mundo tem. Eu não quero falar sobre isso agora, porque isso aqui nós estamos falando de bater no Espírito Santo e não de dons espirituais, mas você também pode ser usado com o dom de variedade de línguas e você é edificado, você ora bem, porque o apóstolo Paulo diz que quando nós falamos em língua, nosso espírito ora bem. Então só por aí você já vê os tamanho benefício que as línguas estranhas trazem para o crente. Se fosse somente a edificação pessoal, espiritual, já estava de bom tamanho. Mas além disso, existe outra gama de benefícios que o batismo no Espírito Santo, as línguas estranhas, vem. Língua estranha não se manifesta somente no momento do batismo no Espírito Santo, não. Ela se manifesta durante toda a vida de quem é servo de Deus, foi baseado no Espírito Santo. Segundo, nós temos uma manifestação dos dons espirituais. Exatamente, quem é batizado no Espírito Santo, ele tem essa manifestação frequente, mais ativa, mais perceptível dos dons espirituais. Deixa eu contar uma experiência de vida para você. Isso aqui eu quero contar para você, não para me achar melhor, mas para mim fazer com que você entenda a questão da importância do batismo no Espírito Santo. O Senhor já me usou com dom de discernimento de espíritos. Teve uma certa ocasião que o Senhor me deu um entendimento, me deu discernimento de espíritos para eu entender que o que estava acontecendo, uma determinada manifestação que estava ocorrendo, era uma manifestação do diabo. E o diabo depois se manifestou. Com a graça de Deus nós conseguimos expulsar o demônio da vida da pessoa. O Senhor já me deu a graça também de falar variedade de línguas estranhas. O Senhor já me deu a graça de interpretar as línguas estranhas. Então, meu irmão, os dons são reais. O Senhor já me deu a graça de profecia, de eu ser usado em profecia. Claro que o domínio não é meu. Não é eu que digo a hora que eu vou interpretar a sua língua, a hora que eu vou interpretar a minha língua. Isso aí não é assim. Isso é espontaneidade do Espírito. É a hora que o Espírito quer. É no momento que o Espírito Santo quer. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, os dons espirituais eles se tornam mais evidentes na nossa vida. Eles são manifestações que irão se manifestar com mais frequência na nossa vida. São manifestações sobrenaturais. São manifestações que irão glorificar Cristo.
São manifestações que irão edificar a igreja, são manifestações que irão confirmar a palavra de Deus para as pessoas. Tudo isso vai glorificar o nome de Jesus. A suma é os dons do Espírito, batismo do Espírito Santo, tudo que envolve isso glorificará o nome de Jesus. Em terceiro lugar, nós receberemos também a maior evidência do fruto do Espírito. Meus queridos irmãos, batismo no Espírito Santo, você está vendo que os benefícios, eles são para glorificar o nome de Jesus. É cristocêntrico. Não é eu que domino. Agora me diga uma coisa. Deixa eu ser um pouco aqui crítico, teológico, bíblico, um crítico bíblico, um crítico teológico, um crítico de alguém que estuda as escrituras, que eu não de ter mais conhecimento do que outras pessoas, não de ter experiência mais do que outras pessoas, mas que um humilde estudante da Bíblia aqui, posso trazer para você. Me diga uma coisa. Quando eu me deito no chão da igreja e começo a rodar no chão da igreja, em que Cristo está sendo glorificado nisso? Quando eu caio para trás no culto e levanto, eu não fui curado, eu não fui baseado no Espírito Santo, eu não tive uma revelação de Deus, eu não tive uma visão, eu não tive uma interpretação de algo que está acontecendo, eu não tive um discernimento do que está ocorrendo. Eu caí simplesmente por cair, levantei simplesmente por levantar. Em que Cristo está sendo glorificado nisso? Você está entendendo? Batismo no Espírito Santo glorifica a Jesus. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Batismo no Espírito Santo glorifica a Jesus. Mas Adriano, nós somos proibidos de pular na igreja? Não. Nós somos proibidos de rodar na igreja? Roda quem quiser, pula quem quiser. Em manifestações espirituais, quando eu estou falando em línguas, eu não faço todas essas coisas aí. Por quê? Porque eu entendo, porque eu não saio de mim. Eu estou criticando essas pessoas que fazem? Logicamente que não. Talvez a maioria das pessoas que fazem isso, elas não tenham ainda um conhecimento bíblico. Elas não fazem nem por maldade, irmão. Ok? Fazem nem por maldade. O que eu estou dizendo é, o batismo no Espírito Santo, o meu ponto central aqui, não é criticar, não é falar mal de ninguém, não é criticar as pessoas, não é falar mal das pessoas, não é dizer que as pessoas estão erradas, estão em pecado, estão endemoniadas. Deus me livre disso, porque eu aprendi nas escrituras que se está ocorrendo uma certa manifestação espiritual e eu não estou entendendo aquilo, o Senhor não está me dando discernimento para eu entender aquilo, eu não tenho discernimento do que está acontecendo ali, é uma manifestação espiritual que eu nunca vi ocorrer, que está ocorrendo, mas eu não tenho o discernimento espiritual para dizer se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Então o que eu faço? Eu não digo absolutamente nada, eu não me envolvo. Por quê? Porque qualquer vacilo meu, eu posso estar blasfemando contra o Espírito Santo do Senhor. Então, nessas dúvidas, você não sabe o que está ocorrendo, se é Deus, se não é Deus, fique na sua. Não se envolva, não se meta, deixa a pessoa e Deus se resolverem, ok? Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou batendo aqui na tecla, deixando bem claro para você é, o batismo no Espírito Santo glorifica Jesus. E um dos benefícios do batismo no Espírito Santo é a evidência dos dons. E dom é controle. O fruto do Espírito. O último aspecto citado por Paulo do fruto do Espírito é autocontrole. Eu tenho autocontrole quando eu tenho produzido em mim o fruto do Espírito. Eu possuo autocontrole, eu tenho amor, eu tenho caridade, eu tenho benignidade, eu sou misericordioso, eu não guardo rancor. Por que as pessoas que são batizadas no Espírito Santo guardam rancor dos irmãos? Por que a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela fala em línguas, mas ela glorifica a Deus em línguas, mas ela odeia o irmão? E odiar o irmão é pecado. Diz as escrituras que quem odeia o seu irmão assassino é um assassino. O amor do Pai não está nele. Meus irmãos, o fruto do Espírito Santo, entenda, é uma outra característica, uma outra evidência
que nós fomos batizados no Espírito Santo. Essa palavra é exortativa. Essa palavra, ela vai gerar edificação e consolo na sua vida, porque quando você entender isso, você verá como você será usado por Deus. A maneira como Deus lhe usará será extraordinária. E por que o fruto do Espírito Santo é um benefício do batismo no Espírito Santo? Porque ele vai gerar equilíbrio no uso dos dons espirituais. Porque Paulo disse, se eu fizer alguma coisa sem amor não vale de nada. E o apóstolo escreve lá em Gálatas a respeito do fruto do Espírito. O apóstolo diz, e o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, amor. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que me ouvem, que me assistem nesse momento, é bíblico o batismo no Espírito Santo, é bíblico. O batismo no Espírito Santo é uma promessa para os dias de hoje. O batismo no Espírito Santo glorifica Jesus, mas nós precisamos entender que não é só dom. O dom tem que ter o fruto junto. Fruto e dom devem andar juntos para gerar um crente equilibrado, um crente maduro na fé. É isso que o apóstolo Paulo estava criticando lá na igreja de Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 12, 13, 14. Leia esses 3 capítulos juntos, você vai ter um entendimento fenomenal do que Paulo está tratando. Paulo lá no capítulo 14 diz, quando eu era menino, eu falava com menino, pensava com menino, agia com menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Paulo está falando de coisas espirituais ali. Então nós precisamos entender, e nós também não precisamos espiritualizar o que já está espiritualizado pelas Escrituras. Nós precisamos entender que a maior evidência do fruto do Espírito é um benefício do batismo no Espírito Santo. Eu quero destacar para você, em último lugar, claro, do que eu vou tratar aqui nesse vídeo, a presença de Jesus se torna mais intensa e real. Eu não tenho a presença de Jesus se eu não for batizado, irmão Adriano? Claro que tem. Se você for crente, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você verdadeiramente nasceu de novo, você tem a presença de Jesus na sua vida. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu estou dizendo que ela se torna mais real. A sensibilidade aumenta. O desejo por Cristo aumenta. O amor por Cristo aumenta. O desejo de estar com Ele, de conhecê-lo, de estreitar a intimidade e a comunhão com Ele aumenta. Então, a presença dele se tornará na nossa vida algo mais intenso, mais real. Tem pessoas que são crentes, olha para mim, tem pessoas que são crentes, servas de Deus, estão salvas, são pessoas zelosas, pessoas prudentes, mas elas passam o dia todo e não sentem ali a presença de Deus, não sentem a presença de Jesus, mas Jesus está lá, junto com elas, mas elas não têm essa maior sensibilidade. Bater no Espírito Santo lhe dá a sensibilidade que você precisa. Porque muitas das vezes nós como crentes, nós somos atribulados, passamos por lutas, dificuldades. A gente ora e diz ao Senhor, cadê tu que eu não te sinto? Eu não estou te vendo aqui, eu não estou te sentindo aqui. Quando você é baseado no Espírito Santo, a sua sensibilidade aumenta de tal ponto que você não vai poder dizer, eu não te sinto, eu não te vejo, aonde tu está. Porque a sensibilidade e a presença dele se torna mais real no teu íntimo, no teu ser. Então, meus queridos, busque batismo no Espírito Santo. Procure batismo no Espírito Santo. Busque. Seja cheio de poder do Espírito Santo na sua vida. Que Deus lhe unge. Que Deus lhe use. Que Deus lhe dê os dons espirituais. Que Deus manifeste em você o fruto do Espírito. Que você seja um crente equilibrado. Que você seja um crente que glorifique a Deus. Que você seja uma pessoa que verdadeiramente glorifique a Deus em todos os seus atos. Você, crendo ou não no batismo do Espírito Santo, glorifique a Deus na sua vida. Que Deus seja louvado em você. Que Deus seja louvado na sua vida, no seu ministério. Agora, se você crê, busque bater no Espírito Santo. Seja cheio dele e manifeste isso. Fale disso para outras pessoas.
busque. E lembre-se, fruto do Espírito é necessário, é importante. Os dons espirituais também são. E não se preocupe, ore dizendo: Senhor, me usa com os dons espirituais. E no momento certo, o Espírito vai lhe usar com o dom que Ele quer lhe usar. Porque o Espírito reparte os dons de acordo com a sua vontade. Então, meus queridos irmãos, muito obrigado por você ficar até aqui comigo nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido comigo. Que Deus lhe abençoe grandiosamente. Que Deus lhe batize no Espírito Santo. Não perca os próximos vídeos. Nós vamos falar sobre os benefícios das línguas estranhas nos próximos vídeos. E também como buscar bater no Espírito Santo. Então, fique com Deus, você e sua família. Até a próxima, em nome de Jesus.